Olha, eu acho a ascensão do gênero true crime nos meios de entretenimento mais do que uma simples fascinação pelo desconhecido, pelo curioso. Eu acho que é fetiche. É uma obsessão pelo sangue, pela violência, disfarçada sob uma roupagem de investigação jornalística, preocupação com as vítimas e outras coisas mais que eu não vou nem citar porque foge da minha alçada. Nesse contexto, o crime real é polido, estilizado, apresentado de forma a cativar a audiência, levando-os a uma viagem voyeurística, isto é, de observação, pelos caminhos mais escuros da mente humana. E ao fazê-lo, a realidade dolorosa do crime é frequentemente escondida pelo carisma enigmático do criminoso ou até do narrador ou da narradora, transformando atos brutais, muitas vezes em teatro, o abominável em atraente, e a verdadeira dor das vítimas em um detalhe quase que secundário. Ou isso, ou quem aborda e consome está fazendo do jeito sensato. Qual jeito? Não transformando em espetáculo. Portanto, o vídeo a seguir não deve ser encarado como um ataque a quem tem certeza que está fazendo investigação, denúncia e não magnificação da verdade. Se é que você me entende. Daqui pra frente, em vez de true crime, eu vou usar crime real. Essa mania de deixar o termo em inglês, eu acho que gera uma barreira, mesmo que pequena, do entendimento do que as palavras em português no original realmente querem dizer. Cometer um crime pode soar diferente de cometer um crime. É isso que eu quero dizer com essa decisão. Enfim, usar true crime, inclusive, é também como se colocasse aquilo mais próximo do gênero fictício, oposto, inclusive, à ideia do real que o nome em português quer passar. Como eu sei disso, eu fui um viciado em crime real, de livros, passando por podcasts, documentários, culminando em sites de fofoca, porque sempre leva para sites de fofoca. Então tem alguma coisa errada nisso aí. Enfim, eu li tudo que saiu dos casos Richthofen, Nardoni e outros. Assisti muito do que saiu sobre Unabomber, Ted Bundy. E muito antes disso, sobre cada detalhe do Francisco de Assis, o maníaco do parque. O auge da minha curiosidade foi em 2014, com o podcast Serial. O podcast Serial, lançado aí em 2014, representou uma verdadeira revolução no mundo dos podcasts e na maneira como o gênero crime real era apresentado ao público a partir de agora. Comandado por Sarah Koenig, o programa ele mergulha ainda, na verdade, profundamente, no caso de Adnan Syed, condenado pelo assassinato de sua ex-namorada em 1999, a Hae Min Lee. Sarah nos guiava pela sua investigação, curiosidades, dificuldades, devaneios, dúvidas, reflexões, enfim, certezas também, né? Teorias, por que não? Cada episódio foi meticulosamente organizado, apresentando entrevistas, trazendo evidências à tona e mais teorias do que os canais sobre a Marvel costumam fazer, cativando milhões de ouvintes e estabelecendo um novo, velho padrão para narrativas em áudio. O sucesso estrondoso de Serial tornou-se um marco no panorama do entretenimento digital, pautando debates nacionais sobre justiça e sobre verdade. Se você não viu, é porque isso ficou mais concentrado nos Estados Unidos. Aqui, isso chegou de outra forma. Quase todos os podcasts de crime real e, consequentemente, os velhos programas reformados e os novos documentários ou seriados televisivos passam demais pela forma como o Serial resgatou um gênero e mostrou ser agora a forma mais envolvente. O problema é que, assim como ocorre com qualquer fenômeno cultural que ganha destaque, a onda de crime real, desencadeada por essa abordagem, trouxe consigo uma enxurrada de produções que buscavam apenas replicar sua fórmula. Algumas dessas produções continuaram o legado de investigação criteriosa e sensível, contribuindo de forma construtiva para o gênero e proporcionando reflexões profundas sobre, como eu falei, a natureza da justiça e da verdade. No entanto, muitas outras, eu diria a maioria, seduzidas pela promessa de audiência fácil, optaram por abordagens superficiais e sensacionalistas, tratando casos reais com insensibilidade e, por vezes, até mesmo com desrespeito. Esse dilúvio de conteúdo tornou desafiador para os ouvintes discernir entre produções genuínas e aquelas que se apropriavam dos horrores da vida real, meramente como entretenimento passageiro. Em resumo, ficou difícil
diferenciar entre abordagens sensatas e aquelas abordagens completamente insensatas. As produções de crime real passam, a partir daí, a atender a uma demanda crescente por curiosidade, sensações fortes e histórias chocantes. Afinal, quanto mais chocante a história original, a história essa sim de verdade, mais o podcast consegue criar aquele clima que transforma horror em suspense. Tudo isso às custas da realidade de alguém. Essa enxurrada trouxe consigo uma banalização da dor, onde os detalhes mais grotescos e íntimos são explorados, no caso, em busca de audiência. A consequência é que o público começa a ver os crimes não como eventos trágicos, mas como episódios de uma série, aguardando ansiosamente pelo próximo lançamento, como se fosse Game of Thrones. Vira um vórtice onde, dada a curiosidade e também a qualidade com que muitas produções são realizadas, fica muito difícil o consumidor conseguir sair tranquilamente dali. Conseguir sair sem danos ao fomo ou ao comichão de saber o que diabos aconteceu ao seguir, né? Ou melhor, ao final daquela história. Os noticiários de meio-dia, muitas vezes taxados de sensacionalistas, de populescos, pingam sangue em sua essência crua, visando um choque imediato, direto com a realidade. E por que eu falo deles? É porque eu não os vejo mais como tão diferentes assim de várias produções de crime real. Talvez a diferença seja a roupagem mais sofisticada, o verniz de produção bem cuidada, de narrativa mais escorregadia. No entanto, essa discussão entre alto e baixo entretenimento se torna superficial quando se percebe que, em ambos os formatos, o objetivo central é de fato a espetacularização do crime. Ambos buscam a atenção do público, seja através da crueza explícita ou da estilização, mas, no final, ambos transformam a tragédia em espetáculo para consumo. Portanto, quanto melhor o crime, e entenda isso como você quiser, melhor vai ser a produção, mais audiência terá essa produção. Enquanto o público acredita estar unido por uma experiência compartilhada de descoberta e de compreensão dos aspectos mais obscuros da mente humana, na verdade estão sendo distraídos por uma representação sensacionalista e muitas vezes distorcida dos eventos reais. Então, se a pessoa acha que está ali assistindo uma não ficção, portanto, extremamente pautada ali na vida real e etc., se engana. Essa unificação é falsa. Essa unificação em torno do crime real mascara as nuances e as complexidades da justiça, das vítimas, criando, portanto, uma narrativa muito mais simplificada do que é a realidade, que, em vez de informar, aliena e divide o público da realidade profunda dos crimes e de suas consequências. Não consome-se o crime real, jamais. Consome-se uma visão espetacularizada dele por quem busca simples audiência. Diferente das tragédias gregas que traziam ou deveriam trazer reflexão direta, até que ponto a constante busca por estímulos visuais nos distancia da essência, nos distancia da reflexão sobre os acontecimentos que nos cercam e, por isso, o quanto que, em uma época cada vez mais banalizada, com informações mais banalizadas, isto é, os crimes reais são alvo de reflexão. Muitos defendem que consumir crime real é uma forma de aprender e evitar armadilhas de predadores. Mas eu acho que essa é uma visão simplista e potencialmente perigosa se não houver uma reflexão. Crime real não é manual. A realidade do crime é complexa. Não pode ser simplificada pela narrativa que mais quer impactar do que desconstruir, sobretudo dentro de uma estética que busca, como eu já falei, o gancho para a próxima cena ou o próximo episódio. Alegar que assistimos para entender a psicologia dos criminosos também é muito questionável, porque a maioria das produções não é feita com rigor científico, pelo menos rigor científico suficiente, para fornecer uma compreensão profunda a respeito da mente do criminoso. E quanto à ideia de que consumir essas histórias ajuda a punir os predadores, na realidade, muitas vezes, não todas, não generalizo, mas muitas vezes a espetacularização
ação pode também distorcer os fatos e prejudicar a busca por justiça, o entendimento público, a opinião pública, ainda que uma ou outra consiga de fato um sucesso em fazer justiça, digamos assim. O problema da espetacularização e do sensacionalismo, que eu acho que todo mundo deveria saber, porque isso já aconteceu aos montes, é que em vez de pegarem o casal Bonnie and Clyde, dificultam a vida daqueles que estão correndo atrás desse casal. Pior, faz o público ser juiz, carrasco e algoz tudo ao mesmo tempo, fazendo, no caso, uma casa abandonada virar, no mesmo momento, palco e coxia. Tem um filme bem interessante sobre essa questão de Bonnie and Clyde, chamado Estrada Sem Lei. Dá uma olhada lá. Sendo assim, sem o debate, e sim com o ódio ou a admiração gerada pela produção, eu acho que perde-se a forma mais sensata de abordar o crime real. Ou seja, buscando um equilíbrio entre a informação e a reflexão, promovendo uma compreensão mais profunda, respeitosa das vítimas e evitando a glorificação dos perpetradores. O gênero crime real nada mais é do que resposta a uma sociedade que busca incessantemente elevar o patamar da realidade dentro da ficção. Eu não sei que mania é essa. Vivemos em uma era onde a fronteira entre real e ficção tornou-se tão fina, tão tênue, que o público, em sua busca constante por emoções mais intensas e autênticas, anseia por histórias que se apropriem do real, mesmo que finjam que aquilo é o real. Não é tão diferente do feed infinito das redes sociais, sobre o qual nos debruçamos em busca de cada vez mais dopamina. Não é tão diferente assim. Diz muito que muitos descambam, inclusive, para as redes sociais. Mas enfim. O excesso de exposição faz de tudo uma mercadoria, na qual tudo é entregue, nu, sem segredo, à devoração imediata. Isso aí é Byung-Chul Han e a Sociedade da Transparência. A Sociedade da Transparência, como descrita aí por Byung-Chul Han, intensifica aí a fusão entre real e fictício que aqui eu aplico ao crime real. Ele argumenta que vivemos em um tempo onde tudo aspira à visibilidade total, onde a privacidade desaparece e tudo é exposto, tudo é colocado às claras, tudo é orgânico demais. Dentro desse contexto, o crime real se torna um palco ideal para essa exposição extrema, oferecendo uma visão, como eu já disse, voyeurística, isto é, de observação, quase de fetiche, dos aspectos mais sombrios da humanidade. Essa obsessão contemporânea pela transparência, em vez de iluminar e trazer compreensão, muitas vezes desumaniza os envolvidos, transformando-os em objetos de consumo visual. O crime real, portanto, torna-se uma manifestação de uma sociedade que não só deseja ver tudo, mas também consumir e, em alguns casos, se deleitar com a realidade em seus termos mais crus e perturbadores. A fotografia, particularmente na era das redes sociais, adquire um novo significado, por exemplo. Torna-se uma ferramenta-chave nessa busca pela atenção, que o Han denomina como o capital da atenção. Ferramentas de adição como o Photoshop, ou filtros de Instagram, TikTok, quer que seja, modificam e adaptam as nossas imagens ao ponto de perdermos a nossa autenticidade. E aí, com o nosso rosto se tornando uma mera mercadoria pronta para ser comercializada, a gente segue postando nessas redes. Nesse contexto, cada pessoa se torna o seu próprio publicitário, usando a sua visibilidade como moeda de troca. Há uma propensão a viver de maneira pornográfica, onde tudo é exibido e nada permanece oculto. Mas ao mesmo tempo também não é real, é montado, porque o pornô, ele é fantasia, não é fato, não é sentimento. E também não é daquele jeito, parece, mas não é. A necessidade da validação extrema molda as nossas ações, sempre com o olhar do público em mente. E o Han observa que essa superexposição transforma tudo em mercadoria, disponível, nesse caso, para consumo instantâneo. Portanto, não basta saber da mulher que mora numa casa supostamente abandonada, de uma mulher que escravizou alguém. Há de se transformar aquilo em ponto turístico, em espetáculo, em fundo de foto, em minissérie de TikTok, no nível mais próximo de Caçadores do Prédio Azul, cuja abordagem é tão desastrada que me proíbe imaginar que realmente o público daquela história refletiu profundamente sobre o complexo tema da escravização moderna. Eu duvido.
A espetacularização do crime real na era digital é o reflexo da nossa sociedade obcecada pelo capital da atenção, onde a história trágica de uma pessoa é reduzida a um mero conteúdo. Um conteúdo a ser consumido, comentado e esquecido, assim como os inúmeros stories que desaparecem em 24 horas. Na era da superexposição, do consumo desenfreado das realidades aí, a gente precisa ser vigilante, questionar nossas motivações, nos certificar de que ao buscar compreender a realidade, a gente não se torne inadvertidamente prisioneiros de sua própria representação cruel. Porque esse lance de apenas consumir e ir em busca do próximo, ou seja, não parar para refletir, é essencial entender muito bem o que se consome, porque se você não entender, corre-se muito risco de ser consumido por aquilo. True crime não deveria entreter. Crime real, menos ainda.